Sejam bem-vindos a mais um Thinkcast. Hoje a gente está aqui numa maior empolgação, porque é um dia muito importante pra gente. Eu como hosters, Ana Carolina Medeiros, Eduardo Barros como hosters e Paulo Sete também como hosters. E a gente tem um convidado maravilhoso para apresentar para vocês. Vai ser muito difícil para mim ainda mais falar, sem falar amigo, porque é como eu chamo ele todos os tempos. Eu sou literalmente fã desse cara, acho um dos maiores diretores criativos que a gente tem hoje. Gênio. É um gênio, sem palavras, assim, que eu tenho a honra de poder trabalhar em projetos, eu tenho a honra de poder trocar energias e histórias e conversas, e que faz parte do meu cotidiano e que faz parte da minha história. Acho que quem nunca ouviu falar nesse cara é muito difícil, ainda mais no meu mercado, no meu meio de eventos. Eu apresento para vocês, senhor Carlos Pazzetto. Pazzetto. Que introdução maravilhosa, né? Demais. Ah, meu Deus do céu. Tudo Muito bem? prazer estar com você aqui, viu? Prazer, Muito obrigado aí por ter vindo, Pazzetto. É uma honra ter você com a gente aqui. Pô, é um prazer. O prazer estar aqui, é um prazer trocar ideia com gente inteligente. Estamos precisando sempre disso. Sempre, é muito importante. 20 minutos dele antes aqui já tava rolando um podcast, né? Exatamente. Já estava contando história. Segura. Já começa. Apimentado sempre, né? Muito Não tem bom. jeito, mas... Maravilhoso. Pá, vamos fazer assim? Antes da gente começar essa história, eu quero que você conte quem é você, para todo mundo que tá assistindo. Acho que antes da gente começar e brincar de perguntas e respostas aqui. Muito Tá bom. bom, eu vou contar como se fosse uma historinha assim. Eu sou um moleque que foi criado de short na areia do mar, dando muita risada, iniciando minha vida afetiva aos 13 anos de idade, em Santos, numa cidade pequena, na realidade. Muito alegre, que com 15 anos começou a fazer teatro amador, entrei num grupo, lavei chão, fiz tudo para poder, porque eu queria ser ator, estava meio confuso. Minha mãe disse que quando eu tinha 6 anos, ela me perguntou, o que você quer fazer? Eu falei, ai mãe, eu quero fazer as pessoas chorarem. E ela ficou super preocupada. Nossa, é o Ali. Caramba. É o sol. Ela falou, não, eu quero fazer as pessoas chorarem. Eu não entendia direito o que eu queria fazer, mas eu sabia que era esse caminho. Eu vim para São Paulo, fui fazer faculdade de Publicidade e Propaganda na Metodista. E aí, sempre com essa história de trabalhar também com teatro. Eu sou um cara que adora, eu sou apaixonado por teatro, por mise-en-scène, por tudo que está relacionado a isso. Fui fazer publicidade e propaganda e acabei me envolvendo com um grupo de teatro da USP, da Escola Superior, da EAD, da Escola de Arte Dramática. Me envolvi com eles, entrei para a companhia e daí entrei para a DPZ Propaganda. Logo que eu me formei, na realidade eu entrei de uma maneira muito inusitada na DPZ. Foi uma coisa que eu esperei que foi muito legal. Eu queria muito trabalhar com o Zaragoza. Eu tinha enfiei na cabeça que eu queria trabalhar com aquele cara e tal. E um dia eu falei, eu vou até lá e vou ver se eu consigo. Fui para a secretária, passei pela secretária, passei pela recepcionista, só no chaveco. Só no jeito santista de ser. Consegui sentar na frente do Zaragoza. Ela falou, vou te dar 2 minutos. Eu falei, 2 minutos, pelo amor de Deus, qualquer coisa. Eu sou estudante, preciso fazer uma pergunta para minha pesquisa. Mentira, eu queria trabalho. E aí entrei na frente dele, ele entrou e falou, o que você quer? Eu falei, cara, eu queria trabalhar aqui na agência. Ele falou, você já se formou? Eu falei, não, me formo ano que vem. Ele falou, mas o que você vai fazer? Eu falei, eu queria fazer produção, eu gosto de produção, acho que é uma coisa que eu sei fazer e tal. Ele falou, tá, você sabe, então tá bom, então vou fazer uma coisa, cadê o seu portfólio? Eu falei, não tenho portfólio. Ele falou, mas sem portfólio, como é que eu vou saber como é que você faz? Eu falei, não tem problema, você me dá um tempo para fazer um portfólio, eu volto com o portfólio. Ele falou, daqui a 1 ano você volta. Era dia 22 de setembro. Eu fui embora, fiz tudo que você pode imaginar de graça. Quer que eu produzo, não cobro nada. Fui fazendo um portfólio de 5 trabalhos. Voltei no ano seguinte, exatamente na mesma data, legal, dia cara. 22 de setembro. Mais legal é agora. Cheguei para a secretária falou, oi, tudo bem? O que você quer? Eu falei, eu quero falar com o Zaragoza. Ela falou, tá bom, me levou até a sala dele, eu entrei, ele falou, tudo bem, cadê o seu portfólio? Eu falei, nossa, você lembra de mim? Ele falou assim, olha a minha agenda. Ele virou a agenda, estava escrito assim, esse cara vai voltar daqui a 1 ano. Que top! Que demais, velho. Pode descer, eu não quero ver seu portfólio. Eu falei, mas como? Você está contratado, pode descer, o trabalho é seu, o job é seu, você vai ter que dar duro aqui dentro. Mas você esperou 1 ano para vir aqui falar comigo de novo? Departamento pessoal, atende o moleque, contrata esse moleque. E aí foi assim que eu entrei para a DPZ.
um ano depois fazendo portfólio. Então eu comecei a fazer muita coisa dentro da DPZ legal, fiz várias campanhas que eram legais, tá? Mas teve um momento que começou a ficar insuportável. Eu falei, eu não sou da publicidade, eu não me sentia da publicidade. Eu achava que eu estava muito mais ligado a marketing, a teatro, era confuso, e aí veio o momento dos desfiles no Brasil. As coisas aconteceram, então eu assumi o Fito Ervas Fashion, fui fazer o Fito Ervas, e simultaneamente estava começando o São Paulo Fashion Week, as coisas estavam começando, e daí eu fiz mais de 900 desfiles, né, nessa história. Tá bom pra vocês? Sensacional. É bem legal. E aí, depois disso, eu saí da DPZ e falei, mano, eu vou montar a minha produtora, vou fazer as coisas que eu quero. E voltei na frase da minha mãe, eu quero fazer as pessoas chorarem. Assim, eu queria fazer alguma coisa que fosse mais emocionante, que não fosse publicidade. Uma coisa que você fica esperando a Vejinha sair para ver anúncio de página dupla do Café Caboclo. Não queria mais isso. Eu queria vivenciar as coisas. E daí eu entrei como um diretor bem dramático, assim, no momento em que a moda pedia. Então a gente foi para Fábrica Abandonada, Estação de Trem Abandonado. Eu entrei nessa vertente. Depois de muito tempo, assim, 20 anos trabalhando só com moda, o meu sócio falou para mim, olha, o mercado de luxo vai chegar fortemente no Brasil. A gente precisa se movimentar para isso. Você gosta da ideia? Eu falei, gosto muito da ideia. Ele falou, então, bora estudar. Aí comecei a viajar, comecei a ver os desfiles, comecei a ler sobre as marcas, comecei a me formar, vi que não tinha nada a ver com o mercado que a gente estava acostumado. O pensamento era outro, o raciocínio era outro, a criação era outra, a entrega era outra, as relações eram outras, né? A história de cada marca fazia total diferença em tudo. E eu falei, adorei isso daqui. E aí entrei para o mercado de luxo e até hoje estou fazendo um pouco de uma coisa e de outra. Assim, eu faço moda, mas eu também faço mais coisas de luxo. E às vezes algumas marcas que têm um produto mais diferenciado, querem ter uma experiência de luxo, mas são premium. Né? Então, o lançamento de um carro, que não é um carro de luxo, mas precisa ter um tratamento mais luxuoso. Como é que a gente pode definir o que é um mercado de luxo? A gente pode encerrar já, que essa história já... Cara, olha, acho que tem muito mais a ver... acho que é mais legal a gente falar do que é o luxo hoje em dia do que o que é o mercado, né? O mercado, depois da pandemia, sofreu muito do mercado sofreu, mas não de luxo. Acho que o mercado de luxo teve soluções muito inteligentes, assim, né? Como você está falando de uma coisa que é meio tailor-made, né? Você atender um cliente de luxo é muito pessoal, uma experiência muito pessoal. Mas as marcas de luxo tiveram um movimento no meio da pandemia mais rápido do que outras marcas. Vou te dar uns exemplos. Dolce & Gabbana foi ajudar o hospital que estava desenvolvendo a vacina, né? Marcas que estavam acostumadas a fazer desfiles, começaram a trabalhar com cinema. Né? A Chanel começou a trabalhar com influenciador, na realidade, que eram escritoras, para quebrar um pouco desse conceito de moda da perfeição, né? Algumas então, foram para o game, né? Algumas foram para o game. Enfim. Então, eu acho que se você fala de luxo hoje em dia, as coisas mais importantes que eu acho que são experiência, em primeiro lugar, exclusividade acima de tudo, empatia, não tem jeito mais, assim, a gente está envolto nesse pensamento e nessa filosofia, então não adianta você só ser de luxo, você tem que fazer alguma coisa pelo luxo que é viver, pelo luxo que é o planeta, tudo isso, né? A gente vê várias iniciativas, arte, é só você ver Prada, você vê as marcas que se relacionam cada vez mais com arte, assim, porque luxo é você ter tempo, luxo é você gerar uma experiência que ninguém vai ter. Pazito, eu vejo muito esse movimento, por exemplo, quando pega uma Gucci fazendo o lançamento de uma coleção com a Adidas. Né? Antigamente tinha muito essa distinção assim, né? Do esportivo com o casual. Você enxerga que isso também tipo, se movimentou de uns tempos para cá ou não? É algo que eu não estava vendo, mas já estava acontecendo há um bom tempo. Assim. O mercado de luxo, já há um tempo, ele já exercitou uma coisa que a gente chama de mastige. O que é o mastige? É luxo para massa. Você não pode comprar uma bolsa da Louis Vuitton, mas você pode comprar uma carteira. Perfeito. Então, eles começaram a desenvolver uma série de produtos acessíveis, que tem aquele branding, na realidade, que tem aquela imagem e tudo mais,
E isso começou a girar muito. Eles começaram a ter um giro perfume. muito grande. O perfume, o chaveirinho. Você vê, chaveirinho. É uma coisa que, se você olhar a história da moda nos últimos 10 anos, o chaveirinho ele era um chaveirinho. Quem tinha era pai, os veião que tinham. As meninas começaram a comprar os chaveiros de robozinho, e os chaveiros começaram a ficar cada vez mais Até o Cal objetos fez do uns desejo. chaveiros diferentes para colocar na bolsa do boneco e tudo mais. Então, o mastige já foi um fenômeno de fazer com que o mercado de luxo pudesse alcançar um pouco mais a massa, né? Agora, diante de tudo que vem acontecendo, assim, a posição das marcas, além de ter a exclusividade sempre no serviço, ela abriu um repertório, na realidade, de mais oferta. Então, a gente fala que é um luxo mais acessível, é um luxo que está mais próximo das pessoas, tal, né? Se você pegar o luxo de verdade mesmo, se você pegar a roupa de alta costura, um vestido que custa um absurdo, né? O mercado de luxo, ele é um mercado, na realidade, era muito restritivo. E ele, por não conversar com todo mundo, mesmo a partir do objeto do desejo, Tinha um distanciamento. tinha um distanciamento. E ele hoje em dia não é mais. Então, quando você vê a Adidas fazendo collab, é esse movimento. É o movimento de fazer com que as pessoas entendam que aquilo é um produto diferenciado, que tem uma história de vida, tem uma história de marca, mas que ele não é pedante e fica distante assim das pessoas. É uma coisa muito mais... ele está próximo de você, né? Você tem que poder desejar. O Gilles Lipovetsky, que é um filósofo francês que só estuda o fenômeno do luxo, que é um cara genial, assim, adoro ler as coisas dele. Ele tem uma frase que acabou orientando bastante o trabalho da gente, que ele fala que luxo é comprar emoção. Essa é a definição dele de luxo. E é uma definição muito clara, assim. Então, no meio da pandemia, as marcas de luxo começaram a mandar os produtos para casa dos clientes, né? As lojas estavam fechadas, o cliente não ia sair de casa, mas elas refizeram um pouco do repertório do enxoval de embalagens delas de uma maneira inacreditável. Você vai com o sapato que vai dentro do saquinho, que tem um paninho, e daí o pingente que tem um brilhinho, que vai dentro do outro saco, que tem um papel, que tem não sei o quê, que vai dentro de uma caixa, que vai dentro de outra caixa, que vai dentro de uma sacola, a sacola tem um lacinho. Para abrir já é uma experiência, Legal. entendeu? Será que o fato de uma marca de luxo ter que investir muito no despertar da experiência, da emoção da pessoa, fez com que o pequeno Pazeto que queria fazer as pessoas chorarem, se conectasse com essa ideia, né? Foi exatamente esse o caminho. Legal. Quando eu apresento, como eu sou ator, também tem essa história, assim, quando eu apresento um projeto para uma marca nacional, uma marca que não é uma marca de luxo, a minha apresentação, ela vai como... performática. Neurolinguístico. Eu tento olhar o cara, ver se o cara é sinestésico, se ele é auditivo ou se ele é visual. Então, eu já vou tentar um pouco trabalhar dentro dessa linguagem do cara. Obviamente, se o cara me pede um projeto e o cara é visual, eu vou começar com uma imagem incrível, falando, imagina isso. Se o cara é auditivo, eu vou falar no silêncio, só com a marca do coisa, eu falo assim, fecha os olhos um segundo. Imagina você... E bota o cara no universo auditivo. E se o cara é sinestésico, eu falo, cara, você quer viver uma emoção incrível? Você quer que a sua festa seja uma festa inesquecível? Olha isso. Então, o começo da apresentação já muda, dependendo da comunicação que eu vou fazer. Agora, eu sou um cara que trabalha em cima de todos os gatilhos da emoção, em qualquer coisa que eu faça. Qualquer coisa. Então, é a partir da emoção. Porque eu acho que quando você faz as coisas emocionalmente... Você não esquece. Se você faz racionalmente, você guarda num file que ele se perde em tantos files hoje em dia que a gente tem. Então, o que você lembra com seus olhos, mas guarda com o coração, é mais forte do que você lembra com seus olhos e vai lá procurar achar dentro do seu file racional onde é que está aquilo, assim. É muito mais... É a velhinha que entra no shopping e fala para mim assim, você é o Pazeto? Eu falei, sou. Depende. Uma velhinha linda, sabe uma velhinha impecável? Ele é o maior prefeito, gente. Não dá pra sair com esse homem na rua. Eu falo... Meu marido chama ele de prefeito. Tipo, desde quando você vai entrando, assim, ele já vai sendo parado por umas 5 pessoas. Não dá. Na balada foi engraçado. Não, eu olhei e falei assim, amigo, pelo amor de Deus, você conhece todo mundo desse lugar. É surreal. Piar aquele dia. Não, a Evelyn virou para mim e falou, nossa, eu fui numa festa sua linda.
Eu falei, nossa, uma senhora, quase 90 anos. Eu falei, chiquérrima, mas eu falei, a senhora foi? Como era? Ela falou, olha, eu não lembro direito de que marca que era. Mas eu entrei e tinha um túnel, sabe? Daí lá dentro era tudo vermelho e roxo. Eu falei, são as duas cores que eu mais trabalho. Ela falou, então, mas era diferente. Por exemplo, o garçom era assim assado. Daí tocou uma menina bonita. Eu falei, Sara Stenzel. Não sei o quê. Ela foi falando detalhes da festa. Chegou no final, ela falou assim, era de tal marca. Eu falei, exatamente, era de tal marca. Eu falei, por que a senhora lembrou? Ela falou, porque eu guardei aqui. Aquele dia eu fui embora para casa, eu falei, caraca, é isso, mano. É isso. Assim, não importa a idade, se as pessoas guardam no afeto, na vibe, elas vão esquecer com muito mais dificuldade do que se elas guardam, foi legal, fui numa festa, estava assim, balada, peguei não sei quem e tal, mas a gente cria a experiência ali. Isso é o mise-en-scène. Isso é o mise-en-scène. A imagem que eu tenho, tipo assim, a informação que eu tenho de um mise-en-scène, não sei se está muito destoada, assim, mas, por exemplo, tipo, o diretor, ele precisa fazer com que, tipo, aquele ator chore. E às vezes ele não tá naquele ambiente, não tá num dia legal ou não tá tão concentrado ao tempo. Eu cheguei a ver momentos assim que, tipo, o diretor ia lá, abraçava o ator, falava, tenta sair. E aí não conseguia sair. E aí a pessoa ficava desesperada, tenta sair, não saía. Ele já empurrava aquele ator pra cena e falava, agora você chora. É isso, é fazer aquele mas ambiente. Isso é uma técnica. Tem um cara que é um estudioso de teatro, chama Stanislavski, que a gente estuda na escola de teatro bastante. Tem dois caras que você estuda muito. Um deles é esse cara, que ele é o cara que desenvolveu o processo de interpretação para o mundo, né? Foi um cara muito importante para o processo teatral. Esse cara desenvolveu uma técnica que foi no teatro, que eu falei, vou migrar isso daqui para o meu trabalho, porque tem tudo a ver. Desenvolveu uma técnica que chama memória emotiva. A memória emotiva você precisa chorar. Tem que chorar nessa cena. Tem que chorar nessa cena. Como é que eu faço? Lembra, lá atrás na sua vida, quando você chorou, com uma situação mais ou menos parecida com essa. Por exemplo, essa cena você vai chorar porque você perdeu o seu pai. Então, alguém você já deve ter perdido na sua vida. Você chorou? Chorei. Então, fica sozinho, lembra desse sentimento e volta para a cena dessa forma. E é exatamente isso. Esses são os gatilhos que são acionados na realidade no evento que eu faço. Memórias emotivas. Perfeito. Eu tento ver tudo que pode ter passado na vida daquela pessoa que vai fazer ela se emocionar. Você acha que isso levou bastante isso para dentro do mercado de eventos? Você trouxe essa experiência para o mercado de eventos, esse motivo do teatro? Eu acho que essa história do teatro que ela trouxe foi esse valor na realidade de trabalhar com essas ferramentas, que são ferramentas absolutamente orgânicas e são coisas psicológicas da gente que faz. Então, se você vai fazer... Eu comecei a fazer experiência sonora muito antes que quando todo mundo começou a fazer experiência sonora. Às vezes você entrava numa festa ou num espaço para ver o lançamento de um produto e era em silêncio. Eu falava, por que está em silêncio, gente? Por que isso está em silêncio? A arte também ajudou a gente muito, né? Eu acho que a coisa que eu mais vejo não é referência no mercado. A coisa que eu mais vejo é a arte. Eu estou lendo Macbeth, né? Porque a gente está vivendo um momento de fantasmas, né? Tudo isso que a gente está vivendo nesse nosso país agora, ele é envolto de fantasmas, né? De entidades, assim, é uma coisa que está muito forte no nosso dia a dia. E aí eu falei, eu vou ler, eu já fiz Macbeth, né? Eu falei, vou ler de novo Macbeth. Então, eu acho que tem muita coisa. O mise-en-scène são essas ferramentas, na realidade, de acionar emocionalmente as pessoas para que elas tenham o desejo de compra. Sensacional. Amigo, com essa mudança de mindset, vamos falar mindset porque eu acho bonita a palavra, mas eu quero falar de mindset financeiro, né? Que ninguém quer mais investir o que investia. Como que está sendo essa sua mudança criativa para esses novos valores que as pessoas estão dando, né? Porque a gente sabe o valor de que se dava para um evento, que se dava para uma direção criativa e hoje está se dando para isso literalmente por causa da mudança de mindset das marcas ou a mudança de mindset do mundo. Não é só isso. Eu acho... agora eu vou ser um pouco ácido. Pode ser, eu quero que você seja. Eu quero que você seja. Eu preciso ser. Todo mundo é diretor criativo. Virou. A internet deu protagonismo para a mensagem vazia. Concordo. Infelizmente. Então, o cliente que senta diante de alguém que diz que vai vender uma experiência de luxo, mas que não tem expertise,
não tem estudo, não tem um pensamento, não tem uma linha que conduz, na realidade, o processo criativo, as conexões, ele vai fazer um. E aí o cliente vai voltar para você. Aí ele fica mais caro. Sim. Você fica mais caro para esse cliente, com certeza. Mas passou um momento agora com a internet, onde surgiram tantas coisas e tantas, né? Que você viu muita gente copiando coisas, se fazendo imagem, atendendo o cliente, mas é até a página 2. Assim. E não estudando, né? Não tem back-office também, né? Não que é uma das tem. coisas que a gente mais conversa. Você começa a conversar com um cliente que é um cliente culto, né? Os clientes de luxo, os diretores, na realidade, de eventos mundiais, os caras que fazem os eventos. Você conversa com um cara, é uma conversa muito mais intelectual, é uma conversa muito mais profunda, não tem nada de raso. E aí você começa a conversar, na realidade, com as pessoas que fazem direção criativa para luxo e que acabam fazendo... são muito mais montadores de visual merchandising. Pega um guide, monta daquele jeito. O que tem de diferente, eu acho, na realidade? Geralmente, os guides que a gente recebe das marcas internacionais, eles vêm prontos. Você tem que implantar exatamente aquilo. A gente nunca fez só isso. A gente sempre... tá bom, tem que implantar, tem que ter esse vidro, tem que ter esse computador, tem que ter esse microfone, beleza, tem que ter essa pulseira, tá tudo lá. Mas a gente sempre faz do jeito que eles pediram e a gente sempre puxa da manga. Mas se fosse assim, tá lá os mesmos elementos, só que trabalhados desse jeito. Mas por que assim? Porque você está no Brasil. Eu sou seu filtro. Você está fazendo isso em Nova York, você está fazendo isso em Paris, você está fazendo isso em Dubai. A mesma festa está acontecendo no mundo inteiro. Se você pegar todas as festas, você vai ver que ela foi interpretada pelo diretor criativo, que é o filtro cultural por onde vai passar aquele trabalho. Perfeito. Então, tem caras que falam para a gente assim, não, vamos fazer isso e vamos tocar tal música. Eu falo, não vai funcionar. Isso não é brasileiro. A gente fez uma festa muito legal. Vocês sabem que tem uma relação do Santos Dumont com o Cartier. E a gente atende a Cartier há muitos anos. Muitos anos. O Cartier desenhou um relógio de pulso para o Santos Dumont. Que é uma história super legal. Tá? Eles eram amigos, tal, enfim. Esse relógio fez 100 anos e ia ser feita uma festa. E aí eles procuraram a gente para fazer a festa. Falaram, a gente queria fazer num lugar legal. A gente descolou um galpão da aeronáutica que ficava no aeroporto Santos Dumont, né, que foi difícil, a gente teve que ir para Brasília, conversar com o ministro da aeronáutica, porque para o cara entender o que era a festa, eu falava, o cara é o Cartier, que é o maior joalheiro do mundo, o cara está fazendo uma festa em homenagem ao patrono da aeronáutica, eu preciso daquele galpão, não sei o que vai ser, mas... tem esse outro não é no aeroporto Santos Dumont, precisa ser este aqui. Mas esse está cheio de avião. Eu falei, beleza, eu tiro os aviões, ilumino todos eles, boto um oficial vestido de branco na frente de cada um deles. Foi o que eu fiz. Eu peguei, eu tive o apoio da aeronáutica para fazer a festa. A festa foi, absurda. A festa foi absurda. A gente fez a festa. No dia seguinte, a gente sentou para ter uma avaliação. Veio o presidente mundial, a gente foi sentar. Eu ganhei um relógio, até foi super... lisonjeado, assim, foi super legal. Presente desse a gente não tem. Foi super legal. Apenas um reloginho. E aí, ele falou para mim uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Ele falou, olha, em Nova York a festa acabou 1h. Em Paris acabou 00:30, assim. E não sei aonde acabou às 2h. A festa da gente no Brasil acabou às 6h. Eu saí com um dia na semana, eu falei, isso é o Brasil. Ele falou, esse entendimento de que música é, o que tocar, ela não vai se aplicar no mundo inteiro. Não. Então, olhe para mim como filtro para que quando as coisas cheguem aqui, a gente consiga ter a aderência que a gente precisa. E é um pouco esse o papel. Ô, Pazeto, e é bem interessante você falar que, você é um diretor artístico, só que você tem que ter uma transversalidade em áreas como história, cultura brasileira, uma série de coisas que... Isso aqui é uma enciclopédia. Exato, imagina. Então, assim, você pode fazer o teu trabalho? Você pode, mas o teu trabalho tem um outro nível de qualidade por conta dessa tua busca horizontal por caminhos que talvez muita gente nem saibam que são acessíveis. Ou que talvez saibam, mas não se interessam. Mas essa questão de olhar o ser humano, essa questão da tua formação prévia, essa questão de você entender outros aspectos que são nacionais é interessante. E no Think Plug a gente fala bastante sobre isso, né? De processo criativo, ele é alimentado com repertório. Então, se você consegue, numa mesa, ter pessoas de idades diferentes, de visões de mundo, com experiências diferentes, tende a ter uma combinação mais poderosa, porque são mais coisas, mais elementos que você coloca, né?
Então, talvez isso que você talvez não, com certeza, eu acho. Não tenho certeza do que você está falando, é uma dica poderosa para qualquer profissional, né? A gente estava comentando até aqui antes de falar, imaginou se um engenheiro conversasse mais com o artista plástico? E se o artista plástico conversasse mais com o engenheiro? Eles têm perfis que são diferentes, mas que são complementares. Eu acho que um poderia contribuir com o outro, mas quando que você vê, a não ser que sejam amigos, um engenheiro buscar alguma coisa dentro das artes plásticas e vice-versa? Então, são repertórios que talvez poderiam ser ampliados com essa busca, né, dessa transversalidade e tudo mais, e que você está exemplificando, juntando não só a direção, a parte técnica, né, de um evento, quanto uma parte mais humanizada das artes cênicas, desse entendimento de cultura, música. E saber trabalhar com as peças, né? Exato. Tipo, olha, acabou de falar, eu recebo os elementos, né? Como que eu coloco esses elementos em jogo? Não, e uma inteligência emocional de falar assim, cara, eu não estou discutindo a sua visão. E se a gente pegasse e construísse em cima da sua visão? A gente tem vícios, na realidade, que foram difíceis de serem ultrapassados. Eu tenho que assumir isso assim. Funciona. Tudo que eu fazia funciona. A partir do momento que começou a dar um tipo de ruído no meu trabalho, a primeira reação que você tem é deixa eu me repensar. E não é repensar. Deixa eu ver o que o outro está pensando. O mais novo, o cara que é diferente. E isso ele fala muito para mim. O cara que tem outro status. A gente abriu o nosso programa Trainee, a gente recebeu 20... A minha produtora é uma produtora boutique, né? Ela não é uma produtora gigante. É uma produtora de criação, mas é uma produtora bem boutique, assim. A gente abriu, na realidade, o nosso programa Trainee, a gente teve 26 mil inscritos. Eu falei, opa... Caraca. Aí eu falei, quero ver as fichas, né? Quero ver o repertório de todo mundo. Aí foi passando por uma seleção sobraram 300. Desses 300, eu dei uma olhada junto com a equipe que estava fazendo a seleção, as entrevistas, de tudo. Sobraram 30. Eu falei, esses 30... Não, 300. Daí eu falei, eu quero conversar com os 300. Levei eles para a OCA, peguei o auditório da OCA. Fiz uma manhã, na realidade, apresentei o portfólio para os caras e fiz um monte de questionamento e ouvi um pouco os caras falarem, eu senti qual era, como eles eram, como eles não eram e tal. Desses 300, a gente separou 30. Desses 30, a gente foi para um workshop a tarde inteira. Aí eles foram testados duramente por mim, assim, eu estava com a macaca. Eu estava muito afim de causar, reunir grupos, tem toda uma mecânica. Desses 30 saíram 3. Eu estou com eles há 2 anos. A semana passada a gente fez uma análise. Eles são eu. Um é totalmente teatro, drama, vermelho com pink, chora na minissérie, fala com a mão fechada, bate no peito, fala bobagem, é super sexual, anda de skate. Não é esse? A outra é super inteligente no sentido de como trabalhar com as peças para que isso dê certo. E a terceira é chiquérrima. Sabe tudo de alta costura, entende de moda, entende de história da arte e tal. A junção dos 3 é a nova equipe de criação da gente. Foram os 3 que entraram, são os 3 tenistas que eu estou trabalhando. Eles são complementares, mas eu percebi que eles, na realidade, são um pedaço de mim. Com uma diferença. Eles vão para a balada onde eu não vou. Eles ouvem o que eu não ouço. Eles leem o que eu não leio. E aí eles são o meu... Eles abrem o computador. É da onde você bebe? É onde eu bebo. Arthur. Perfeito. Arthur é meu assistente que ele deixa inquieto. Você já viu isso? Eu falo, não. Ele falou, você tem que ver isso. Vira o computador. Eu falo, vira o computador para mim. Vira o computador para mim. Então, são caras que me trouxeram outros inputs. Eu já tenho uma base do que eu sei fazer. Estou ensinando eles, porque eles são trainees. Estou ensinando eles, mas eu só estou ensinando o processo técnico de juntar ideias e construir as coisas. Mas o meu alimento todo, hoje em dia, tem coisas que eu preciso ir, mas não vou, porque eu sou um cara, tenho 62 anos, não vou sair 6 horas para ir para uma balada e de ir lá para um after.
Aí eu falei, beleza, vão, fotografem, me tragam e eles vão. Então eu sei o que está acontecendo pelo olhar deles, o que é bem diferente. A seleção de imagens deles de uma balada não tem nada a ver com a minha seleção de imagens de uma balada. A gente sempre teve isso aí, né? A gente discutia bastante sobre estar na mesa com pessoas melhores que você. É isso aí. E aí, se a gente for olhar hoje o que é o Thinkcast, é isso, né? É trazer pessoas como você, assim, que, vai expandir os horizontes ali, vai mostrar um mundo que, muita gente não sabe. Eu fiquei com uma dúvida agora, Pazeta, assim, até agora eu tô te enxergando como um cara que consegue ler muito bem as emoções, né, das pessoas e trabalhar com isso, criar experiências com base nisso. Dentro do seu trabalho, da sua construção, você também incorpora dados aí um pouco mais analíticos, mais racionais. Isso tem um espaço também no teu processo criativo, de, sei lá, você pegar um relatório com dados demográficos, evento, né? Essas coisas assim que são mais numéricas, mais quantitativas, mais analíticas. Como é que isso é para você? No meu mercado, eu já recebo isso de mão beijada. É impressionante. Demais. No meu mercado, quando eu vou fazer um trabalho, o briefing de um evento de luxo, ele já vem com todo o entendimento, na realidade. Muito do BI, isso é maravilhoso. Eu já recebo isso. Eu sou a única produtora de eventos a fazer parte da Abrael, que é a Associação Brasileira das Empresas de Luxo. Nenhuma outra produtora foi credenciada e selada para isso, só nós. Eu recebo material informativo da Abrael semanalmente. O que está acontecendo, o que não está acontecendo, como estão os números, o que está crescendo, o que não está crescendo. Então, essa parte toda, que quem faz isso divinamente bem é o meu sócio, o Marcos, essa parte é uma parte que ela é entendimento da gente, a gente sabe, a gente usa, mas sempre o meu foco é mais na parte criativa, só que atento a essas coisas, né? Assim, olha, isso aqui é importante, esse público é importante, vamos por esse caminho, a gente está tendo mais rendimento dessa forma, esse produto está funcionando mais que esse, por quê? Então, esses porquês eu consigo tirar com as marcas. O Marcos e todo o estudo da gente traz as informações de mercado que são necessárias para a gente, mas essa medição, como você fala na realidade, fica muito mais por conta das marcas que eu trabalho. Ela já tem tem essa cultura já, né? Ela já tem essa cultura, o que é bem diferente, né? Aliás, muito. É bem diferente você pegar um briefing de uma empresa brasileira e você pegar o briefing de uma empresa internacional, geralmente de grupos assim. É muito diferente, o briefing é muito diferente, assim. É esclarecedor quando você pega um briefing de uma marca de luxo. E quando você pega um briefing brasileiro, muitas vezes ele foi gerido, ele foi feito por alguém realmente que não estava preparado para te passar um briefing. Isso é uma das grandes angústias da nossa vida, é briefing. Ela pode te falar. Os briefings não são claros. Houve uma troca houve um rejuvenescimento das equipes, mas não necessariamente à altura do entendimento, né? Então, é o que eu falo. Então, no mercado de luxo, eu faço luxo. Faz lá. Com certeza. Pazeta, algo singular, assim, tipo, de toda essa trajetória sua. Você fala assim, o que a gente fez neste evento, né, nesse projeto, foi singular. Tipo, foi algo que eu não vi ninguém fazendo até hoje. E isso se mantém, assim. Você fala, cara, que singularidade. O Edu sempre sai do roteiro. Ele é a pessoa pra sair do roteiro. Eu e o Paulo, a gente fica aqui escrevendo roteiro, não sei quantos dias, horas, minutos. Gente, vamos fazer. O Edu vem aqui e faz nada. Ana, você é freestyle. Olha, singular tem vários sentidos de ser singular para mim, assim, como homem. Legal. Emocionalmente, singular. Primeira vez que eu trabalhei com a Gisele Bündchen. Emocionalmente foi muito legal, porque foi uma sensação... Granadinha. Foi uma sensação de descoberta antes de todo mundo. Domingo, chuvoso, eu tinha provado 45 roupas, num monte de modelo, eu estava bem cansado. Eu ia fazer um desfile bem grande. Foi tipo uma aura. Não, foi uma coisa muito louca, cara, assim. Um agente me liga, eu acabei o dia inteiro provando roupa, não aguentava mais. Acabei, comi um sanduíche, ali aquele sanduíche horrível que você come em camarim, todo mundo foi embora, ficou eu, o meu assistente, e veio um cara que era da agência e falou para mim, olha, tem uma menina que chegou agora e ela
não chegou a tempo. Falei, não quero ver menina agora. Não, mas por favor, ela é muito legal, uma menina, ela é super legal, ela é novinha, tem 16 anos. Por favor, abre uma exceção. Eu falei, mas eu já fechei o desfile. Ele falou, não, mas... Eu falei, tá bom, você quer que eu veja só para ver? Eu vejo o material dela, ok, beleza, tal. Mais uma vez, eu tento ser muito humano. Se eu faço um casting de 400 modelos, eu dou atenção para 400 modelos. Isso não é uma realidade. A realidade é, não gostei dela. Nossa, aquela mulher é horrorosa. Nossa, que... Não, pelo amor de Deus, se me apresentar uma mulher dessa. Filha, você não está bem, vai embora. É assim. Tá. Vamos ser claros, no mundo da moda, essa cultura que veio da década de 80, sim, ela ainda perdura. Essa falta de atenção, esse lado desumano que a moda tem, agora está bem melhor. Legal, né? Com todo esse movimento da diversidade, as pessoas foram puxando a orelha umas das outras. Mas eu sempre fui conhecido como diretor criativo de moda que mais ouve, que mais recebe, que mais... Eu posso olhar uma menina na fila, ou um menino, e achar que ele não tem condições de fazer o trabalho, imediatamente eu penso que ele saiu da casa dele, tomou o café da manhã correndo... Equidade. Pegou 4 ônibus para me ver. Então eu tenho atenção, falei, deixa a menina chegar. E chovia. Eu sentado no sofá, cansadão, assim, né? Super cansado. Aí... Olha, ela chegou. Falei, beleza, abriu a porta, a Gisele Bündchen, novinha, assim, né? Eu fui o primeiro diretor de desfile da Gisele em São Paulo, né? Por causa disso. Ela entrou. Eu falei, oi. E ela super... Aquilo, né, cara? Que aquilo já existia. Aquela aura, né? Aquela loucura, né? Aquela energia. Oi, tudo bem, obrigado por você me receber. Eu falei, imagina, não tem problema nenhum. Eu preciso ver você andando. Ela falou, tá bom. Eu ando do meu jeito. Eu falei, eu quero ver o seu jeito de andar. Ela andou. Quando ela andou, eu falei, caraca, já levantei. Aí cruzei o braço e falei, anda de novo, por favor. Como você chama? Gisele. Eu falei, Gisele, anda mais uma vez. Ela andou de novo, voltou de novo. Eu virei pro meu assistente e falei, pega a roupa branca. A roupa branca era uma roupa importante no desfile, não era uma roupa qualquer. Prova nela, por favor. Você pode provar uma roupa? Claro. Tá tudo bem? Ela falou, tá tudo bem. Eu falei, você tá cansada? Ela falou, não, eu corri muito para chegar aqui. Eu queria muito estar aqui, eu queria muito te conhecer. É a primeira vez que eu estou vindo para São Paulo. Tá? Eu falei, beleza. Então, prova a roupa. Ela provou a roupa. Ela voltou com a roupa ficou... De novo, eu comecei a me abanar. Caraca, que coisa mais linda. Anda com a roupa. Ela andava, ela carregava aquilo com uma dignidade, com a idade que ela tinha, com uma elegância de virar a cabeça, de como ela se movimentava. Ela estava pronta. Falei, beleza. Ela tirou a roupa, botou na arara. Ela veio falar comigo. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Posso ver seu book? Ela falou, pô, só tem um pouquinho de foto. Eu falei, não tem problema. Eu olhei o book dela. Falei, legal, tal. Você acha que é legal eu vim trabalhar em São Paulo? E eu falei para ela, acho que é legal. Então, muito prazer em te conhecer, muito obrigado, super legal, tal. A gente se vê. Ela falou, tá bom, mas daí aquele tá bom, assim. E aí deixei ela chegar na porta. E agora? Quando ela chegou na porta, eu falei, Gisele, ela virou para trás e falei, se prepare, amanhã é você que abre o desfile. Você é linda, bora trabalhar. E aí ela abriu o desfile no dia seguinte e aí começou demais, a jornada toda. Então, uma arrepiadinha aqui. Edu, dá uma descelada ali. Esse foi um momento emocional, foi um momento legal, assim. Foi um momento que eu achei bacana. Você quer andar para ele? Fazer, dá uma olhadinha. Quando você tá de quadril, vamos começar. Muito bom. Isso foi legal, porque foi uma coisa muito simples, né? Mas eu resolvi ficar, né? Resolvi esperar, depois de muito cansado. Então, foi aquela mensagem, viu, o bobão? É assim mesmo, vai por esse caminho, ouve as pessoas, respeita as pessoas, né? Toma esse cuidado com as pessoas, assim. Eu acho que quando você fala, na minha profissão, não existe não ter cuidado com a relação humana. Não existe. Não existe. Nem com cliente. Eu já neguei cliente que tratou mal a moça do café. É isso. Para mim não existe aquele cara. Aquele cara deixa de ter o poder, ele pode ser o CEO do CEO, a cabeça,
o Ellen, não vou falar dele, mas pode ser o cara mais musky do mundo. Tava querendo cortar, né? Tava engasgado, né? Não importa aquele cara, entendeu? Não importa, eu tenho que ver, eu não consigo, eu sou emocional para as coisas assim. Por mais pazetos, né? É isso, é isso, difícil, cara. Mas é muito gostoso de trabalhar com pessoas que, tipo, são, assim, humanas, que, sabe, tipo, tem não só a empatia, mas entende a equidade, assim, de olhar e falar, cara, é essa a diferença que eu preciso, entendeu? O que ele tem de potência eu não tenho. Então, assim, vou respeitar e vou trazer para perto, porque a gente vai ter muita coisa para criar, né? E vamos fazer a pergunta do Xaron agora para ele, do Ale, né? Sabe por que eu brinquei? Tipo, você falou, eu quero fazer as pessoas chorarem. O nosso sócio aqui, o Ale. O Ale é um dos... Todo treinamento que ele dá, ele faz pelo menos uma pessoa chorar. Falei, ele faz voltar a criança de todo mundo. É lindo, sensacional. Amigo. É uma experiência muito boa. Ele faz voltar a criança. Isso eu não quero nem conhecer. Vai ter que ter o repique aqui. Vai, porque ele faz você voltar a criança e quebrar os bloqueios criativos que a criança Alexandre, você vai voltar aqui com o Pazete. Vai ser uma conversa. E a gente vai trazer mais 2 pessoas, cada hora um vai fazer chorar. Eu acho legal. As pessoas que conseguem acionar a emoção, elas são mágicas, né? Os escritores, os pintores, os artistas, de uma maneira ou de outra. Essa alma do artista, na realidade, ela vai acionar muito mais a emoção. Você vê um cara que tem um trabalho, às vezes, super visual, assim, que até tem uma coisa, em alguns casos, você olha a obra do cara é estranho, é esquisito, mas se ele te faz entrar naquele ambiente emocional, assim, ele acaba te conquistando. Por isso que tem muita obra que a gente olha, que a gente fala, eu não sinto nada por isso. E, Pazeto, tem uma coisa que a gente tem percebido também em treinamentos que a gente executa. Por exemplo, dentro do nosso time da ThinkPlug, a gente é bem diverso também, né? Então, cada um trabalha numa área específica e a gente se complementa para executar. E o que a gente percebe muitas vezes é que a gente chega numa empresa, numa convenção, em um treinamento específico, e para a gente levar elementos de natureza, de mentalidade, de futuro, coisas assim que estão muito longe na teoria do meio corporativo, dá para sentir a pessoa, sabe, se enchendo, sabe? É muito nítido isso. A gente chega e a galera tá assim. A hora que a gente começa a desenrolar as coisas, né, de falar sobre assuntos, de fazer a pessoa vivenciar algumas coisas, é como se ela se transformasse, sabe? É como se ela acessasse uma coisa que é humana, que até então não era uma coisa muito rotineira. E o corporativo te dá isso, né? Ele te prende um pouquinho mais, né? E aí você percebe o quanto que algumas pessoas que a gente olha e fala assim, nossa, tá... o semblante fechado, ela precisa de uma oportunidade para se religar àquela parte mais lúdica dela, sabe? Aquela parte mais solta dela. Então, muitas vezes... Mais frágil, né? Tipo, mais às vezes frágil. A pessoa fica com essa barreira, não deixa essa fragilidade. Essa aqui que é a vulnerabilidade assusta. Assusta. A vulnerabilidade, ela assusta. O erro assusta, né? Primeiro encontro. Você tá vulnerável, mano. Você não sabe qual que vai ser, né? A primeira... Tirando a Ana, que ela é freestyle no podcast. Ela nunca quer ver o roteiro. Olha, eles estão nessa com você, hein? Não, é o Edu. Ele é meu karma. Não, Pazeta, eu fico chamando ela pra bater o roteiro. Ela, para Nossa, com Eduardo, isso, não Edu. pode nem fazer sai fora. gestos obscenos Já tá aqui. tudo certo. Gente, Eu acho que quando você tá... tem 2 lados a vulnerabilidade. Quando você está vulnerável e você se entrega ao lado negativo dela, você se ferrou. Você está entregue, você está na mão da vulnerabilidade. Quando você está vulnerável e que você para entender o que você está sentindo, começou bem. Porque ela te traz ela te coloca num campo, ela te coloca numa área de insegurança na realidade, mas você sabe que quando você corre de moto, a sua adrenalina sobe. Então, quando você está inseguro, você ao mesmo tempo você está com todos os seus canais de comunicação ligados. Você ouve bem, você fala bem, você não vem me dizer que você está atento, você tem que se defender dela. Então, a vulnerabilidade, que sempre é uma coisa que todo mundo fala como uma coisa negativa, eu sempre acho que a vulnerabilidade acaba sendo uma posição que você é colocado que te traz uma mudança de mindset, que te traz uma saída da zona de conforto e descobrir novas coisas, senão você vai ficar ali, fechadinho na Amigo, vamos falar de processo criativo com ele, porque a gente quer muito saber disso. Exato, exatamente. Boa. É assim, eu tenho uma coisa diferente criativamente, já que eu consegui criar dormindo. Isso é uma coisa, né, muito rara. Segundo meu psiquiatra, é uma coisa péssima.
Eu não deveria deixar, eu brigo contra, eu luto contra, mas não tem jeito. Dormindo. Eu acordo com a ideia pronta. Animal. 3 horas da manhã eu acordo, pego um pedaço de papel. Por exemplo, uma vez, vou dar alguns exemplos assim. Uma vez eu ia fazer um desfile para as Havaianas. E daí, para fazer o desfile para as Havaianas, obviamente a marca me pediu, eu adoro Havaianas, acho uma marca muito legal. A marca me pediu a gente quer contar a história das Havaianas. E eu fui embora para casa, com aquela coisa inquieta, contar a história. Ele falou, vamos fazer um vídeo. Eu falei, vídeo? Nada estava... Tem um desconforto meu que é muito intuitivo. Estava convincente. Não, é meio intuitivo, assim. Não sei se é a bagagem ou como é que as coisas calculam para mim, mas não estava batendo. A planilha não estava fechando. Eu falava, tem alguma coisa estranha, alguma coisa estranha, alguma coisa estranha, alguma coisa estranha. Eu não sabia exatamente o que era. Jantei. Fui dormir. Sonhei que aquilo era feito por alguém. Eu lembro que era feito, alguém falava, não era um vídeo. E alguém falava com um sotaque exatamente nordestino, que remetia muito à história daquela marca. Acordei com isso na cabeça, falei, caraca, beleza. Fiquei com aquilo, mastigando. Eu falei, não é vídeo, não é vídeo, não é vídeo, não é vídeo, não é vídeo. Sentei e aí comecei a pegar um pedaço de papel e comecei a escrever um cordel, contando a história das Havaianas em cordel. Essa marca, não sei o quê, que nasceu no sertão, que foi... Tinha aquela sonoridade. Daí liguei para o André Bujan, falei, André, ouve isso, pensa num baião, numa coisa que a gente consiga fazer. Ele falou, bora, vamos fazer umas orquestras de cordas. Foi daí que começa. Fui juntando, olha, vem cá, vídeo, Juliano, é o seguinte, vamos, desenho, cordel, vê cordel, comprei, manda comprar cordel, enchi a mesa de cordel, aquele traço bem, né, do cordel que é muito característico, bababá, e faltava a cereja do bolo. Eu falei, vamos chamar um cara que passe para todas as pessoas toda essa história. Domingos Montanher, né? O Domingos estava vivo ainda. Esse é o segundo momento que você me perguntou de emoção, assim, porque o Domingos fez o desfile das Havaianas e ele se afogou muito pouco tempo depois, assim, pouquíssimo tempo. E foi um cara que chegou e ele era a humildade, da doçura, da delicadeza, simpatia, da inteligência. Ele contaminou todo mundo com essa energia, foi muito emocionante. Eu chorei muito quando o Domingos morreu, porque eu achava que eu ia ter mais coisas com ele, que eu ia viver mais momentos com ele. Quando eu coloquei o texto em cordel na mão dele, falei, a gente precisa trazer esses caras para a cena. Como é que era mesmo? Onde começou as Havaianas? Numa feira livre. Eu falei, feirantes, vamos fazer barraquinhas de feirantes. Aí chamei set design e falei, vamos fazer barraquinhas, a gente faz uns feirantes, traz uns feirantes. O Domingos vem escondido. E aí, a hora que ele tira o chapéu, você vê que é ele falando, ele começa, a história das Havaianas começa aqui no coração. E a vida que está aqui, ela cantando. André Bujan foi entrando. Então as coisas vão se juntando na minha cabeça. Mas a ideia central de não vamos fazer um vídeo para contar história, ela acabou interferindo em todo o processo criativo. É muito isso. Primeiro, intuitivo, eu estou confortável ou estou desconfortável. Depois, eu aciono ferramentas que eu acho que podem ser necessárias. Abro uma reunião de brainstorming com a minha equipe, jogo um monte de coisa na mesa, espero ver as galinhas se picarem, cada um defender a sua ideia. Eu vou limpando um pouco, organizando um pouco aquilo, devolvo para a equipe, eu falei, fomos nesse caminho, isso aqui joga fora, isso aqui tá bom, caiam de cara nisso, pesquisa, seleção técnica, fornecedor, para me entregar do jeito que eu estou sonhando, que se não me entregar eu fico louco, ele eu sou fica virginiano. Muito. Eu fico louco. Já vivenciei isso. Eu fico louco, eu pedi pro cara um microfone preto, com a base cinza, com detalhe dourado, com um copo de água, com a forma tá tudo muito claro na minha cabeça. E se muda as coisas, demora um pouco para me encaixar de novo naquilo. Mudou o copo, eu falo, mudou o copo, então tem que mudar a bolachinha. Esse copo com essa bolachinha não dá, eu sou nesse nível de critério, assim. Então, eu acho que é isso, assim, sabe? Eu acho que primeiro intuitivo, depois eu sonho. Depois organiza. E daí organiza. Vamos misturar um pouquinho as coisas agora, juntando um pouquinho do que você falou. Juntando Domingos, juntando você, juntando o processo criativo. Lá no meu passado, eu tive uma experiência também
intensa na área artística, mas não como ator, mas como palhaço, né? Foi demais. Fiz algumas formações aí com o Márcio Libar, do Rio de Janeiro, Teatro de Anônimo, pessoal do Lume, daqui de Cada Campinas. dia eu descubro uma coisa do Paulo. Ana. Também nem sabia disso. Eu nem sabia que ele lutava É legal Kung Fu. palhaço, né? Demais. Você sabia que ele luta Kung Fu? Isso aí é pau pra... Depois eu que faço natação. E aí, cara, o Domingos era palhaço, você sabe, né? Sei. E quando você falou da questão das artes cênicas, né? Uma diferença, assim, tem N diferenças, mas quando a gente trabalha muito com a lógica do palhaço, a gente trabalha com um artista que ele tá muito pro jogo, né? Então ele tem um roteiro, ele sabe o que ele quer dizer, mas ele precisa do que, assim, na maioria das vezes ele precisa do que acontece para compor aquilo que tá rolando, né? E quando você falou do teu processo criativo e da tua parte artística e o Domingo, cara, me veio muito essa teoria do palhaço de falar, cara, eu tô pro jogo, eu tô pro erro, eu tô pra trocar, sabe? Eu sei da minha arte, eu tô pra me conectar. E quando ele quebra a quarta parede, né? Essa técnica do palhaço de quebrar a quarta parede para trazer o público para dentro, que é o que você fez. Tipo, pô, deixa eu escutar a minha equipe, deixa eu ligar para não sei quem, traz o domingo já traz isso que muitas vezes é uma coisa que tá nem sempre na teoria, mas na alma da pessoa, né? Totalmente. Então, acho que o tinha processo... essa leitura, né? O Domingos tinha essa atitude clown. Isso. Ele carregava essa doçura, que é uma doçura que o mundo replica isso, inclusive em alguns filmes. Se você vê Cinema Paradiso, ele tem esse perfume. A Vida é Bela. A Vida é Bela. Você tem esse perfume do clown, né? Exato. Que é uma coisa linda, assim, linda, dificílimo de fazer. É muito difícil, porque é humano, né? Ele não é assim, eu não preciso acertar, eu preciso me conectar e fazer. E se der errado, ok, vamos. Rir de si mesmo, sabe? né? Rir de si mesmo. Isso gera autenticidade, né? E eu acho que um pouco da criatividade vem disso, né? De você estar disposto. Né? Você não sabe o que vai acontecer, mas você está disposto, né? Então, demais. É diferente de você ensaiar uma funkeira, né? Eu sou super amigo da Ludmilla, não é a Ludmilla. É diferente de você ensaiar uma funkeira que fica no celular enquanto você está dirigindo. Né? Você está dirigindo, você está falando, sei, para, eu faço, fico quieto, espero. Pronto, você pode? Então agora eu posso. Desculpa que eu estava no celular. Falei, você já está dando alguns sinais, mas o que te bloqueia a criatividade? Eu ia te fazer essa... Você roubou a minha pergunta. Ele tá seguindo o roteiro. Tá seguindo o roteiro. Demorou pra caramba. Se eu não sigo o roteiro, você percebeu, me fala, né? você fala mal. Se eu sigo... Fora do roteiro, a Ana dá uma batidinha. Com o roteiro, ela bate também. Cara, o que me barra a sensibilidade é falta de empatia, ignorância, desrespeito, basicamente desrespeito de uma maneira geral, não é só desrespeito à diversidade, a diversidade me irrita profundamente hoje em dia. Muito. Já tá sem, não dá mais, não preciso mais ficar explicando para ninguém nada, porque já está tudo muito claro. Acho que agora, se você tem algum tipo de dificuldade, vá se informar. Eu acho que agora a gente tem que ser um pouco mais forte. Chega. A chance de fazer as pessoas entenderem, abre o computador e vá ver o básico. E eu estou falando de diversidade de uma maneira geral, né? E isso me irrita profundamente. E uma coisa que me desculpa a palavra aqui, mas me brocha, na realidade, é o uso indevido e ignorante do poder. Isso me derruba num jeito que é tratar mal a tia do café, que é olhar para sua cara como se você não entendesse o que você está falando, tentar, na realidade, impetrar, eu acho que essa é a palavra, impetrar alguma coisa em você que é gosto pessoal e não é técnico. Então, essas coisas todas constroem um ambiente onde eu deixo de ser fértil. É exatamente isso. Eu murcho. E eu não posso viver... O meu trabalho, ele é vibrante. Eu preciso de energia. Ele é o meu combustível. É a relação humana, é o sorriso, é o cara que chora, é o molequinho. São mínimos detalhes. Eu sou assim na minha vida. Eu tenho que imprimir isso no meu trabalho. Então, quando eu sinto que alguém não tem empatia, quando alguém vem exercitar o poder em cima de mim, eu sou respeitoso, eu não desrespeito ninguém. Mas quando o cara vem exercitar o poder dele com ignorância para cima de mim, ele me brocha. Quando o cara não respeita a diversidade, ele me brocha. E quando o cara é, infelizmente, pouco inteligente, eu não consigo trocar com ele e eu não consigo enganá-lo.
Eu não consigo falar, fica quieto que ele é burro mesmo, a gente vai vender isso aqui para ele. Eu preciso estar de igual para igual. E, infelizmente ou felizmente, eu fui muito bem acostumado na vida. Eu tive bons clientes, eu tive pessoas que eu admiro. Eu tenho clientes até hoje que eu tenho relações longas por admiração. Não tem nem a ver com trabalho, com verba, com budget, uma coisa ou de outra. Mas eu gosto de fazer coisa para aquele cara porque ele me devolve informação, inteligência e sensibilidade. Fora desse campo, quando eu não estou nessa seara, eu murcho. Se você pensar na sensação de uma planta que murcha, assim, que não tem vivacidade, e eu não crio sem vivacidade. Muito bom. Isso aí até puxaria, né, Ana, uma pergunta que a gente ia fazer para você, que é sobre a transversalidade do mercado, né? Porque fala assim, pô, hoje talvez o maior concorrente da Netflix, né, dentro do streaming não vai ser, sei lá, Disney, Amazon, vai ser talvez um jogo, um jogo. No teu caso, né, deu para perceber o quanto que teu trabalho tem essa característica muito própria, né, que é não só dessa primazia técnica, mas também da emoção que é colocada como fator preponderante, né? Quem que você considera hoje, considerando que isso é uma característica, tá? Que seria um possível concorrente para o teu mercado, né? Que talvez nem precisa ser outro diretor artístico. Não, é exatamente quem tá brigando, assim, com o espaço. Eu sei o que você vai responder, mas... Uma concorrência indireta. Infelizmente, essa pergunta, essa resposta está na minha cabeça, mas eu vou ficar... Não, talvez não. Quem eu acho, vou ver se eu entendi exatamente o que você falou. Quem eu acho que pode um dia vir a ser um concorrente... Ou então é seu concorrente mesmo, amigo. Tipo... Olha, cara, eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver com pretensão. Eu queria ser muito bem entendido. Eu não tenho concorrente. Eu não vejo os outros que fazem outros trabalhos como concorrente. Por exemplo, eu tenho um trabalho que eu faço é 1 ano. No outro ano é feito por outra pessoa. Eu não vejo essa... Mas por exemplo, tailor-made, né? Isso é o tailor-made. Vamos botar uma pimentinha. Se houvesse uma inteligência artificial que emulasse as maiores mentes geniais que já existiram no Brasil ou no mundo, você acha que no futuro uma inteligência artificial conseguiria criar como você? O Musk. Vamos usar ele, né? Porque acho que a gente já tocou nesse nome hoje. Eu acho que cada um tem um processo criativo. Então, eu acho que ninguém conseguiria criar como eu, ninguém consegue articular como você os seus pensamentos, ninguém consegue dirigir uma equipe como ela, ninguém consegue desfilar como ele. A Gisele. As coisas. Eu acho que cada um tem uma particularidade. Agora, pensando em mercado, volto a repetir, nós estamos passando por um momento de protagonismo raso, por um momento de protagonismo vazio. A internet trouxe muito isso. Então, eu acho que, hoje em dia, se eu for pensar em alguém que pudesse bater bola comigo de uma maneira mais de igual para igual, talvez não fosse um diretor criativo. Acho que seria um artista plástico. Eu não vejo diretores criativos que nem chegam perto, e não estou falando de melhor ou de pior, eu estou falando de identidade. Eu tenho uma identidade muito própria no meu trabalho, como eu vejo vários diretores criativos que eu gosto muito, o Giovanni Bianco, eu admiro profundamente, fiz Donatella Versace para Riachuelo com ele. Ele é um cara genial, um cara que fez Anitta, né, lá no ônibus, um cara que tem uma história criativa muito impressionante assim. É um cara que eu admiro muito, mas que tem processos criativos que não tem nada a ver com o meu processo criativo. O meu processo criativo ele é muito particular, assim. E eu acho que é legal no mundo em que nós estamos a gente ter essas particularidades, assim. Por isso que eu acho que isso é super importante quando você pensa numa equipe. E nem adianta, tipo, olhar para um cenário de que, tá vindo um forte, uma tecnologia, um dígito, enfim, qualquer coisa do tipo, porque são os elementos que você precisa. Você vai usar desses elementos. São ferramentas. Exato. Você vai usar essas ferramentas também, né? Você vai compor ali, para contar essa história ali, você vai compor com todas elas. Né? O mundo vai oferecer, como o mundo ofereceu o LED, como o mundo ofereceu toda a parte de inteligência sonora, como o mundo ofereceu para você toda a parte da internet, toda a inteligência, a animação e tudo que a gente recebeu. A gente recebeu muita coisa entrou por essa tela, muita informação entrou por essa tela, muita coisa, mas eu continuo indo ver a exposição.
Não muda a vida. Eu continuo indo ver a Adriana Varejão ao vivo. Eu indiquei a Adriana Varejão no final do último bloco que a gente pergunta, a gente pede uma indicação. E eu indiquei a Adriana Varejão. Quem não viu, por favor, gente. É importante, assim. Tem, por exemplo, tem pessoas que eu tenho uma... Não sei se vocês são assim, mas eu sou assim. Tem uma fase que eu encano com uma pessoa. Daí eu vou... Nossa, enquanto eu não disseco ela, que nem na faculdade de medicina, eu vejo o baço da pessoa e não sossego. E agora eu tô vendo muito o trabalho da S. Devlin, que é uma diretora, uma criadora que eu acho sensacional, sensacional. S. Devlin é uma mulher que falou uma frase no começo do documentário deles, aliás, eu indico para vocês, vejam o Abstract, que é super legal, da Netflix, é super bacana. E aí ela começa falando o seguinte, todo criador parte de uma tela branca, né? Eu parto de uma tela preta porque meu trabalho é luz. E é verdade, começa uma tela preta e ela fala, enquanto eu não ligo uma lâmpada ou um filamento, minha criação não começa. E que é uma coisa genial, assim. Genial. Eu estou fazendo uma festa agora, num lugar super legal, não posso falar, mas num lugar super legal, num lugar bem impressionante, assim, no teatro. Uhum. E é uma festa que vai ser uma festa comemorativa, hiper legal, super legal. E aí o inverso também. Eu falei, quero tentar começar com tudo apagado. Entrar lá e falar, apaga tudo. Porque eu sempre entro e falo, acende tudo. Eu nunca tentei falar, apaga tudo, né? Para ver como é que eu me sinto na escuridão, no blackout. E onde é que o meu impulso vai levar? Se eu acender o teto? E se o chão for assim? Aí minha cabeça eu sei que vai funcionar diferente. Então, esse tipo de exercício, grandes criadores como a S. Devlin, por exemplo, a S. Devlin que fez aquele cubo de LED da Beyoncé que abria, a S. Devlin que fez aquele palco de LED no centro para o YouTube. A S. Devlin é uma mulher, ela é inglesa, ela trabalhou até com uma menina que eu estou trabalhando agora, com a Greta Cuneo, que é uma italiana maravilhosa, que trabalha muito bem em papel, estou fazendo trabalho com papel também, e elas foram da mesma escola, e ela estava me falando, porque eu estou vendo tudo que é da S. Devlin, fui atrás, comecei a ver todos os trabalhos, o repertório de tudo isso, dividir com a equipe tudo isso. Exatamente, não pelo que o trabalho dela é bonito, mas é porque o processo dela tira você da zona de conforto. E é tudo que eu estou querendo, entendeu? Eu não estou no momento, na realidade, agora de criar a pólvora. Eu não vou criar a pólvora, eu quero deixar legado. Eu quero que eles entendam. A coisa mais forte comigo e com a minha equipe é isso. Eles precisam entender. Eles não precisam saber como eu faço. Eles precisam entender que eles têm que desenvolver o jeito deles de fazer. Tá aí umas ferramentas. Uma caixinha de ferramentas já vai adiantar para você. Tá? Essas ferramentas são boas. Então, vermelho com pique funciona. Coisa bicuda é perigosa. Mesa baixa com 50. Degrau para mulher elegante 17 centímetros. Dou as ferramentas para eles que eu aprendi durante a minha vida. Mas eles têm que desenvolver. Então, é muito mais legal. E a S. Devlin é uma diretora criativa, uma cenógrafa, e ela tem pensamentos diferentes de criação, por isso que me atraiu, entendeu? É totalmente diferente. Eu partia da página branca. Nesse trabalho agora, eu falei, apaga o teatro que eu quero ver tudo apagado. Eu falei, a S. Devlin funcionando bem. Eu vou fazer uma pergunta que está tão bem de fora do roteiro, mas eu acho que me tocou e eu acho que vai ser uma pergunta... E acho que vai ser uma pergunta importante. Você acha que o Pazzetto está deixando o seu legado? Cara, olha, eu acho que agora eu comecei a deixar. Eu acho que no processo agora com os trainees, eu fui exigido isso na realidade dos meus sócios, né? E eu comecei a sentir que tem um gostinho. Por que eu dou as palestras para a Vogue e para a Escola Superior de Propaganda e Marketing? Porque é gostoso dar aula, eu gosto de dar aula, assim. Não é que eu gosto de dar aula e não tem nada a ver com eu falar e eles ouvirem de boca fechada. Ao contrário, tanto é que é muito interativo o tempo inteiro. É o processo um pouco do clown. Precisa vir deles para devolver, vem deles, devolver, vender. Isso é que é gostoso. Eu vou aproveitar, então, essa pergunta da Ana. Tem uma outra pergunta aqui que a gente se preparou para fazer. Eu acho que cada um aqui tem um pouquinho da sua visão. Tipo, a Ana é uma pessoa que trabalha muito com essa questão da comunicação, dos eventos. O Edu adora tecnologia. No meu caso, a minha formação é dentro das ciências biológicas. Eu sou biólogo, né, e educador.
E eu acredito... E clown. Jamais esquecerei isso. Né? Memória emotiva. Pois é. Você acionou dentro de mim alguma coisa que, para mim, afetivamente, é muito valorosa. Cara, e quer saber? Eu nunca pisei num palco como clown. A minha experiência como clown foi em hospital. Então, eu fiquei 6 anos em hospital. Pô, demais, tudo você que pisou num palco. Você exato. pisou num palco. E eu gosto sempre de falar, por exemplo, da minha área de atuação. E é muito viés, né? Eu acho que a revolução vem com a conexão com a natureza e com a educação, né? Eu quero ouvir de você, que não apenas é um diretor artístico, mas até acessando o Pazetinho lá de 7 anos, e até o cara que depois fez artes cênicas, estudou. Cara, com o que você tem hoje, né? De cabelo branco, de experiência, de tudo que você viu. Já pensou, eu quero que você fale sobre isso, já pensou se a arte, todo esse potencial transformador que faz com que o ser humano não seja apenas uma máquina, né? De gerar dinheiro, de fazer qualquer coisa. Todo o poder que a arte tem, emocional, humana, se todo mundo pudesse ter acesso a isso, sabe? Sim. O que seria uma sociedade não utilitarista? Uma sociedade que pudesse ter a arte como tem o arroz e feijão, sabe? O que você acha disso, cara? Cara, a gente está falando do futuro que a gente deseja, né? A gente está falando de um futuro equilibrado em relação à sustentabilidade, de verdade, sem truque, sem marketing. Isso tudo interfere muito na nossa vida, né? Aquela mentira deslavada que a gente não suporta mais, né? Isso é muito engraçado, porque antigamente, eu vou dar um exemplo básico em relação à diversidade. Antigamente, eu perguntava para um cliente: você acha legal a gente ter uma pessoa negra, preta, na porta da nossa festa? Eu perguntava para o cliente o que ele achava. E aí eu percebi que eu era o primeiro a acionar, na realidade, qualquer tipo de diferença, né? E aí, hoje em dia, eu coloco alguém que eu acho lindo na porta, branco, preto, amarelo, lilás, verde, de qualquer forma, porque ele foi escolhido ou ela foi escolhida pelo perfil do que a gente está falando. Quer dizer, ela tem a ver com toda a criação, ela combina. Vou fazer uma coisa, se eu vou fazer um trabalho que é inspirado em sei lá onde, né? Então eu vou pegar alguém que converse com a minha mensagem e que traduza a minha mensagem. Não importa se ela é branca, se ela é preta, se ela é... Não importa, ela vai combinar com aquilo. A partir do momento que eu mudo isso e eu apresento, se eu tiver um cliente, na realidade, que não veja isso com bons olhos, ele vai ter que se reportar a mim. Obrigatoriamente, ele vai ter que falar: eu não quero. E eu vou questioná-lo por quê. Qual é o seu problema? Onde está o problema disso? Antigamente, eu ficava naquela saia justa porque, durante muito tempo, eu fui o produtor de desfile que mais usou pretos. Declaradamente, no mercado, eu era o cara que mais usou pretos durante a história da minha carreira. Nesses 972 desfiles que eu fiz na minha vida, eu usei muito preto, porque eu acho a coisa mais brasileira e mais maravilhosa. A pele, o porte, o shape, o andar, é genuíno, eu acho tão legal assim. Eu acho super legal, mas o que eu vou falar é uma coisa muito louca, assim. Eu sempre tive mais identidade, eu sou neto de indígenas, né? E pretos. Eu sempre tive uma identidade muito relacionada a essa beleza. Essa beleza é uma beleza que caminhou muito junto comigo durante a vida inteira. Acho super legal as loiras, acho super legal as ruivas, acho super legal. Mas se você falar assim, o que pega mesmo no seu coração? O que pega mesmo na sua emoção? É um corpo negro, um corpo preto. É uma coisa de beleza. Eu vejo uma beleza, que eu vejo beleza nos outros, mas é uma coisa legal. Então, é diferente hoje em dia você ter um pouco dessa postura. Então, eu acho que diversidade e respeito tem que ser o futuro. Eu estou falando do que eu acho. Sustentabilidade tem que ser o futuro. E a gente precisa ter um retorno forte de repensar as nossas relações humanas, né? Então, você pergunta para mim assim, o que é um dia que você tem... Qual é o seu dia off? O que você faz? Eu ando de skate, eu faço detox do meu celular, provavelmente eu ligo para os meus netos para conversar e, se der tudo certo, eu faço sexo à noite. Muito bom. Maravilhoso. Bom,
E, amigo, já entrando nessa continuação, como que você acha que a gente consegue? E aí eu vou falar meio politicamente agora, vai doer politicamente, mas segure a moça aqui. Tá bom. Já me preparou, né? Isso é um perigo, né? É um perigo. Como que você acha que a gente consegue permear muito mais a arte e a cultura para todo mundo, assim, sabe? Como que você acha que a gente deve massificar isso? Educação. A palavra de ordem é educação. Não tem jeito. A gente não tem outra saída. A gente não tem outra forma de mexer no mundo. A gente não tem outra forma. É o Pedro que não pega o celular. É o Pedro que entende o valor das coisas. Eu vou citar o Pedro porque... Pedro é meu filho. Pedro é o filho dela. Mas é porque ele é esse termômetro. Ele é um cara emotivo, quer dizer, ele é um cara que respeita os próprios sentimentos. Ele não é um moleque forçado. Eu não estou falando isso porque é ele assim, mas eu acho que é acreditar nos que estão vindo e entender, na realidade, que a educação é a única coisa que pode transformar. Eu tenho 14 sobrinhos. Quando eu converso com os meus sobrinhos, dos 14, é assim, a gente teve uma conversa, eu comecei a conversar com eles, que foi uma coisa super legal, porque eles fizeram meio, num dia de festa em casa, eles me levaram para coisas e começaram a fazer meio interrogatório comigo. Eu falei, olha, os caras, mano. Aí começaram, tio, você descobriu que você gostava de mulher? Gostava. Quando é que você descobriu que você gostava de homem? Com 20 anos. Você teve alguma desilusão? Eles começaram a fazer uma sabatina comigo e eu deixei. Porque eu falei, eles estão se enforcando. Quando acabou, eu falei, minha vez, vamos começar com você. E eu sou articulado, né? Eu sou rápido. E aí eu fui perguntando para eles, eu falei, você já ficou com menino? Eu já fiquei, mas eu sou hétero. E como foi a experiência de você ter ficado com menino? Ele falou, cara, é o meu melhor amigo, o cara que eu mais amo. A gente tinha que ficar, e também porque a gente tinha, porque eu queria saber como que era. E você, já ficou com menina? Já. Mas eu descobri que eu sou lésbica. Beleza. E você, já ficou com menina? Eu já fiquei. Foi super legal. Foi uma experiência legal. Até meu namorado conhece, né? Você não conhece? Ela conhece. Então eu comecei a ver que eles são maravilhosos, entendeu? Eles são os moleques, assim, hoje em dia nem são moleques tanto, mas eles são os caras que vieram já dentro de um outro universo e como eles são muito próximos, eles tinham essa retaguarda, eles não eram solitários, eles não eram sozinhos, eles trocavam muito, eles se protegiam e eles tinham uma base familiar que era uma base legal. Os caras se permitiram, na realidade, a ir fundo nas coisas, né? Então, nenhum deles... Eu converso com eles, eles todos, graças a Deus, eles são super legais, são super profundos, são super cultos, são inteligentes, jamais têm preconceito, tratam todo mundo de igual para igual, não tem jogo de poder, eles já não têm um monte de coisa que a minha geração sofreu. Eu já sofri com isso, imagina. Trabalhei com moda. Você não sabe o que é trabalhar com moda. Trabalhar com moda realmente é um inferno na Terra. Por esse lado, assim, o lado das relações humanas, da empáfia. E todo mundo acha que moda. Eu acho que o pior de tudo, todo mundo cria uma coisa, um preconceito com a moda chamando de futilidade, achando que a moda é fútil. E é o mercado que mais emprega, um mercado multibilionário e que ninguém olha de fato, e o quanto é artístico isso, né? A gente olha muito pouco para esse lado. Mas que também, durante muito tempo, construiu relações totalmente tóxicas, né? Sim. De inveja, de discórdia, né? A gente tem até da visualização do corpo, né? Tudo, né? Imprimiu e obrigou uma forma corporal e tudo mais que está caindo por água abaixo, graças a Deus. Então, eu acho que a grande palavra é educação, no sentido mais global de que a gente possa entender, sabe? Quando eu olho os moleques e que a gente faz almoço na casa da mãe e que a mesa é dividida em metade comida normal e metade só para os vegetarianos, que aquela mesa é ao lado da mesa que é mais cheia, eu falo, pô, que do caralho esses moleques. Olha aí. Eu acho muito mais legal. Então, acho que a educação e pensar um pouco, sabe? As coisas são urgentes. A gente não tem mais tempo. Tá tudo explodindo, cara. Tudo explodindo. Aproveitando já essa deixa, a gente sempre faz uma rodadinha aqui, tipo, de indicações, né? O que você tem visto. Isso aqui vai ser uma Barça. Já vamos até deixar como é. Já vamos deixar o final. Não vai ser um só, tá? Você vai ter que deixar umas 3 dicas aí, viu, Padre? 3. E antes dessa, eu só quero fazer uma pergunta pra aí a gente terminar com a dica. Como você se imagina daqui 10 anos? Boa. Eu me imagino no meu ateliê fazendo arte.
E eu imagino a minha produtora caminhando de vento em popa com esses novos meninos, que eu chamo de meninos de uma maneira muito carinhosa, queria deixar claro, até para eles eu falo isso, mas eu acho que é olhar para eles, olhar para o legado e ver que funcionou, não ensinar como fazer, mas desenvolver neles o jeito deles de fazer, porque eles têm talento para isso. Só ter dado um pouco de ferramenta já vai me dar prazer demais, assim. Mas quando eu olho daqui a 10 anos, eu vejo tudo funcionando, as coisas acontecendo, mas eu, dentro de... ainda tenho 62, eu vou estar com 72, eu me imagino, em 5 anos, começar a trabalhar com arte. Me dedicar à arte. Fazer, ir para o meu ateliê, não ter que criar nada eu imagino assim, óbvio que eu vou continuar trabalhando, mas eu acho que vai ter esse gap, assim, acho que na minha vida vai ter momentos da minha semana que vão ser dedicados a não pensar em nada, vai desacelerar a não ser no que eu estou desenhando, no projeto que eu estou fazendo. Eu preciso ter essa outra paralela da minha vida. Eu amo fazer o que eu faço, entendeu? É um vício, assim, é o meu craque. É muito difícil, assim. Então, para me desmembrar disso, eu não consigo, vou viver na praia e andar de skate. Eu adoro andar de skate. Andar de skate. Não, eu preciso ter alguma ligação criativa, precisa continuar. Então, acho que a maneira de subsistir a minha produtora, o meu pensamento e a minha equipe, vai ser eu me alimentar do que está me fazendo falta, que é fazer arte. Demais. E agora pode perguntar. Uma deixinha? Não, 3 diquinhas aí pro pessoal que tá assistindo. O que você tá consumindo? Uma série, um livro bacana? Você já deixou N dicas aqui, né? No decorrer do podcast, mas algo que você vai direcionar, assim, pro pessoal agora. Vou repetir, eu já li uma vez, vou ler. Eu tenho um processo, quando eu leio coisas que são de dramaturgia, eu leio várias vezes, assim. Eu acabo de ler, eu começo de novo, porque eu tenho vários entendimentos. Eu estou lendo Macbeth, porque tem Shakespeare e tem muito a ver com o que a gente está vivendo. É o lado do Shakespeare mais cheio de fantasmas. Eu acho que a gente está vivendo um mundo de fantasmas com esse governo. Está muito difícil. Está muito difícil. Tem muitos fantasmas de vários lados, você pode ver. Sim. A gente é assombrado por vários fantasmas assim que passam na nossa cabeça. E eu falei, vou ler Macbeth, né? Eu já fiz e é uma coisa legal. Por outro lado, quando eu preciso relaxar, eu estou lendo As Impurezas do Branco, do Carlos Drummond de Andrade, que é um livro de poesia. Mas que ele é ácido, ele tem uma leitura que eu acho que é uma coisa legal, assim. De série na TV, eu estou fugindo dos muito fantasiosos, eu estou indo mais para os psicológicos, né? Sim. Óbvio que eu acabei de ver agora a série de animação, aquela Love and Death, que é xodó lá em casa. É muito sensacional. E eu fico louco porque eu vou atrás para saber como é que aquilo foi feito, como é que aquele cara fez aquilo, como é que ele desenvolveu, que traço é aquele. Então, saiu a nova temporada agora. Eu comi ela já 3 vezes. Eu sento assim, vejo tudo, sou meio tarado, que eu acho que é uma coisa muito legal. E eu tenho lido muita coisa também agora sobre indígenas. Então, eu estou fazendo um trabalho agora para a Vivo, que vai estrear no SP Arte. Todo ano a Vivo me chama para criar o espaço deles no SP Arte. Na última edição a gente trabalhou sobre telas negras, falamos sobre pretos. E agora nessa próxima edição a Vivo está com essa questão, a gente está falando sobre indígenas, então eu tenho visto muita coisa. Eu fui no Museu Indígena, que seria muito legal se vocês pudessem ir. Acabou de abrir o Museu Indígena, legal. Que é uma coisa super legal que dá para ver. Tem que ver o Zerbini no MASP, que é uma exposição impressionante, assim, o Luiz Zerbini, que eu adorei, eu achei super legal. Que eu acho que é bacana. Adriana Duque, que acabou de entrar na Galeria Zipper, também uma artista que eu adoro, trabalha fotografia e pintura em cima é super legal. A gente conhece muito aquela obra dela com a menina com fone de ouvido de estrada. Ela é assim, maravilhosa. Ela fez um trabalho lindo agora, que é super bacana, assim. Eu estou estudando muito e vendo tudo que acontece na vida da Es Devlin, que também é uma coisa bacana. E, por incrível que pareça, eu estou começando a ver bastante coisa da Zaha Hadid, que é uma arquiteta maravilhosa.
que morreu e que eu achei legal. Agora, as minhas leituras, elas não vão muito para o técnico. A minha leitura, ela vai mais para... Eu vou Shakespeare, Drummond, cada hora eu estou vendo. Agora, tem um livro que é um livro muito legal, do Carlos Ferreirinha, se a gente for falar do nosso mercado, que é um cara que fez uma análise de luxo, que é O Paladar Não Retrocede. Esse livro do Ferreirinha eu acho super legal. Gostei do nome. Ele discute um pouco, na realidade, a relação de valor dos produtos e como é que você... Ele fala um pouco sobre, de uma maneira geral, ele fala um pouco sobre essas memórias, sobre essas emoções que tem muito a ver comigo, assim, e com o que eu falo. Além do Ferreirinha ser um cara totalmente fora da curva, aliás, alguém muito legal, muito inteligente, é uma pessoa muito deliciosa, a leitura é deliciosa, chama O Paladar Não Retrocede, do Carlos Ferreirinha. Essa é a minha indicação. Agora o restante, Legal. mano, eu vejo de tudo, gibi, tem pouca coisa que eu não vejo. Eu vejo coisas, por exemplo, eu vou criar uma festa agora que é uma coisa mais erótica, então eu estou vendo um pouco de erotismo, mas eu estou indo mais para o erotismo francês, do começo do século, que eu acho mais interessante do que cair no... Não estou a fim de cair nesse erotismo dos últimos 20 anos, esse não me faz muita cabeça, mas você vai indo lá para trás, você vai vendo assim, né? Então eu vi, por exemplo, entrevista com vampiro, eu fui ver o que tinha de erótico na entrevista com vampiro, e tem muita coisa erótica. Eu vi Drácula, do Bram Stoker, de novo, porque também é muito erótico. Eu estou tentando captar onde existe erotismo no bom gosto, para não cair no erotismo, que é o erotismo que eu não quero cair, que é o vulgar dos últimos 20 anos. É uma profusão de coisas que não me interessam. Sensacional. Se tivesse plateia aqui, ia ser igual o jogo agora. A gente põe na edição. Esse cara nasceu para fazer podcast. Ele é bicho da graça. Ele é muito bom, cara. Ele é rápido. Ele é muito. Ele é rápido. Amigo, a gente quer te agradecer demais por essa mente brilhante, criativa. E foi legal porque a gente não entrou no nosso mundo e entrou no mundo da criatividade, que é uma das coisas que mais a gente está trazendo, e literalmente o mundo de inovação que a gente está falando tanto. Isso é muito importante porque você deixou um pouquinho de legado aqui também, já que você está querendo deixar Não, foi nesses uma 10 baita anos. bagagem, repertório absurdo. E um olhar Cara. totalmente diferente, né? Porque a gente tem aquela visão de falar assim, mercado de luxo, mercado de moda, é uma coisa... Travada. Né, travada, é uma coisa que olha, talvez, para a estética e esquece do ser humano. Você falou exatamente o oposto, né? Pelo menos a tua linha de raciocínio. Que isso é muito de pensamento o sua, meu né? pensamento. Por isso muito que... a minha linha de trabalho. E é porque não tem jeito. O meu trabalho, ele é permeado pela relação humana, assim, sabe? Sempre foi, assim. Acho que é Acho que é por isso, assim, tanto, tipo, de verdade, assim, o sucesso, né? Tipo, acho que isso te diferencia, assim, o olhar humano te faz, não ser só criativo, mas, ser... ter uma orquestra ali para se criar, sabe? Tipo, você conseguir usar todos esses elementos, trazer pessoas poderosas, enfim. A diferença de você procurar perseguir ser chefe. Eu nunca persegui ser chefe. Eu sempre persegui ser líder ou ser igual às pessoas, entendeu? Ser de igual para igual, assim. O direito da palavra, ela é sagrada dentro da Pazeto, assim. Jamais você vai ter uma ideia e você não vai compartilhar. Você vai ser sempre chamado a compartilhar suas ideias. E é um exercício que a gente faz constantemente, porque às vezes eu tenho um dia para resolver um problema e eu posso resolver aquele problema assim. E o nosso exercício lá é ao contrário. A gente, cada vez mais, a equipe acabou de me cobrar isso, a gente quer mais palavra. E olha que eles têm bastante palavra, eles têm bastante voz assim. Mas eles querem mais, eles querem tudo. E eu acho que é isso mesmo. Tem que dar palavras para eles. Tem um momento que eu tenho que falar, gente, eu apresento amanhã. Agora, Taylor Zaga, como dizem os meus amigos da balada, agora está na hora de decidir para que ideia nós vamos. Para o preto, para o branco, para o amarelo, para o pontudo ou para o lisinho? Tem que chegar a uma conclusão agora. A gente está no nosso deadline. Mas o meu papel é muito mais decidir intermear essas coisas assim. Mas eu realmente acredito que as pessoas têm que repensar. A relação humana não pode ficar
a serviço de nada, assim, ao contrário. Acho que as coisas têm que estar a serviço da relação humana, né? A gente está destruindo tudo. Então, tem que ser aula, assim. hein? Tem que ser assim. Muito bom. Ó, gratidão, cara. Gratidão por ter você aí com a gente. Legal. Pode finalizar, senhor Eduardo, já que você tá tudo Foco no podcaster. podcaster. Agora você pegou, né, Pazeto? Cara, muito obrigado pela sua presença aí. Legal. Pessoal, depois deixa o arroba o pessoal de seguir, enfim, o trabalho, a empresa, o pessoal, tipo, acompanhar aí tudo que você tem feito. Deixei pro pessoal. Ó, o Instagram da gente é Pazeto com 1 Z e 2 T's, Events. Pelo Instagram vocês conseguem me achar. Ana, muito obrigado. Valeu, Paulo. Sou o Edu. A gente tá encerrando aqui mais o Teamcast. Valeu, pessoal. Obrigada, gente. Valeu, Um pessoal, beijinho. até mais. Beijo, gente.